Boa noite a todos. Sou contador de histórias, estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. Meu nome é Sérgio e vivi mais de 30 anos na mesma cidade. Mas, recentemente, descobri algo que mudou minha vida para sempre. Algo que esteve em minhas mãos por anos, sem que eu soubesse. Decidi escrever esta história, embora seja difícil para mim compartilhar isso. O objeto em questão era um diário, muito antigo, com capa de couro desgastada e páginas amareladas. Lá dentro, escondia-se um segredo para o qual eu não estava preparado para enfrentar. Lembro-me do dia em que o encontrei. Eu estava limpando o depósito da casa dos meus avós, uma casa grande que havia sido deixada vazia após a morte deles. Ninguém tocava em nada desde então, e o tempo parecia ter parado em cada canto da casa. Ao passar por uma caixa cheia de coisas que eu havia coletado da vida dos meus avós, encontrei um pequeno diário encadernado em couro marrom. A capa estava quase destruída, e o fecho de metal enferrujado parecia ter resistido ao teste do tempo. Não foi a primeira vez que encontrei itens antigos no depósito, mas algo naquele diário chamou minha atenção. Peguei-o em minhas mãos e, sem pensar muito, coloquei-o na minha mochila. Havia algo em sua aparência que me deixou inquieto, como se ele estivesse me observando, como se aquele objeto tivesse algo a me dizer. Eu não o abri imediatamente, mas a curiosidade me percorreu as veias. Minha mente continuou imaginando quais segredos aquelas páginas poderiam esconder. Quando cheguei em casa, deixei o diário sobre a mesa da sala de jantar e sentei-me para lê-lo. Inicialmente, não entendi muita coisa. As primeiras páginas estavam cheias de frases sem muito sentido, fragmentos de pensamentos que pareciam ter sido escritos por alguém atormentado por alguma coisa. Estava claro que a pessoa que escreveu aquelas páginas não estava em seu perfeito juízo. Mas, enquanto eu lia, comecei a notar algo estranho. As datas no diário correspondiam a um período em que minha mãe era jovem, até mesmo antes dela nascer, o que achei curioso. Minha mãe nunca tinha falado sobre sua juventude, e muito menos sobre o que parecia ser um relacionamento que ela nunca mencionou uma palavra sequer. Nas páginas seguintes, o diário tornou-se mais específico. O escritor falou de um homem chamado André, um nome que me soava familiar. Era um nome que minha mãe costumava mencionar em suas conversas com as amigas quando ainda morava conosco. André, de acordo com o que li no diário, era um homem com uma presença sombria, um olhar penetrante e uma voz profunda. Nas primeiras páginas, o diário falava sobre como eles se conheceram, como o relacionamento deles começou como uma amizade inofensiva, mas logo se transformou em algo muito mais complexo e perigoso. No começo, não pensei muito nisso. Imaginei que fosse uma história simples de amor perdido, algo comum na juventude. Mas, à medida que continuei lendo, as coisas ficaram mais perturbadoras. O escritor falou de reuniões secretas em lugares escuros, como André parecia conhecer todos os seus segredos e como ele conseguia manipular as mentes daqueles ao seu redor. Havia uma sensação de angústia em cada palavra, como se o escritor estivesse preso em um pesadelo sem fim. O tom do diário tornou-se mais sombrio a cada página. Foi então que li algo que me deixou paralisado. Em uma das últimas páginas, o escritor mencionava uma fotografia, uma foto que mostrava um homem e uma mulher abraçados, com um sorriso que parecia forçado, como se ambos estivessem escondendo algo. Mas o que realmente me abalou foi a última linha daquela página. Esta é a última vez que verei essa foto hoje. Eu a destruirei, mesmo que isso signifique que perderei uma parte de mim. A menção à fotografia me fez pensar em algo. De alguma forma, senti que aquela imagem tinha algo a ver com minha mãe. Talvez havia algo que ela nunca me contou, algo que não queria que eu soubesse. Com o coração batendo forte, levantei-me da mesa e procurei na gaveta onde guardava as fotografias da família. No começo, não encontrei nada, mas minha intuição dizia que a imagem estava em algum lugar. Passaram-se alguns minutos até que, no fundo da caixa, encontrei o que procurava. Uma fotografia em preto e branco de qualidade medíocre,
mostrando duas pessoas abraçadas, minha mãe e um homem que eu não reconhecia. Meu pulso disparou ao olhar para a imagem. Era a mesma cena que o diário havia descrito, o mesmo sorriso forçado, a mesma sensação de inquietação. O homem na foto era André. Eu não poderia estar errado. Minha mãe era jovem, e talvez esse relacionamento tenha marcado uma virada em sua vida. A questão era, por que ela nunca me contou sobre ele? E por que escondeu aquela fotografia por tantos anos? Minha mente estava girando. Decidi investigar mais a fundo. O diário mencionava que a fotografia deveria ser destruída, mas algo me dizia que eu não deveria deixar aquilo passar. Voltei ao depósito onde havia encontrado o diário e procurei por mais alguma coisa. Encontrei uma pequena caixa de madeira em um canto, quase esquecida. Ao abri-la, encontrei uma fita cassete. Eu não sabia o que havia nela, mas algo me disse que eu precisava ouvir. Naquela noite, com o gravador na mão, sentei-me sozinho na sala de estar. A chuva batia forte nas janelas e o vento uivava lá fora. Era como se o clima também estivesse aliado às minhas preocupações. Inseri a fita e comecei a ouvir. No começo, havia apenas ruído estático, seguido de murmúrios. Aos poucos, a voz de um homem ficou mais clara. Era André. Sua voz era baixa, autoritária, e ele falava sobre algo que fez meu sangue gelar. O conteúdo da gravação era perturbador. André falava sobre como conseguiu manipular minha mãe, como a arrastou para um jogo perigoso, do qual ela não podia escapar. Ele dizia que estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que queria e mencionava a importância da fotografia, que deveria ser destruída a todo custo. A gravação foi interrompida abruptamente, deixando um vazio no ar. No começo, tentei racionalizar aquilo. Talvez fosse uma gravação antiga. Talvez minha mãe tivesse sido manipulada por outra pessoa em sua juventude. Mas algo bem lá no fundo me dizia que eu precisava ir além, que essa história não terminava ali. Decidi confrontar minha mãe. Quando mostrei a fotografia e contei o que havia encontrado, seu rosto mudou imediatamente. Não foi a reação que eu esperava. Em vez de surpresa, ela parecia estar esperando por aquele momento. Seus olhos se encheram de tristeza e ela me pediu para parar de olhar para aquilo. Contou-me sobre André, como conhecera quando era jovem, como se apaixonou por ele, mas também sobre o terror que sentia sempre que o via. Confessou que fora um relacionamento tóxico, no qual André a manipulou por anos, até que ela finalmente conseguiu escapar. A fotografia, escondida em uma gaveta, era a peça final daquela história. Sua lembrança de um amor que fora mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O que mais me impressionou foi quando minha mãe disse que nunca quis que eu soubesse a verdade. Ela temia que, ao descobrir essa história, eu pudesse destruir o que construímos como família. Pediu que eu deixasse o passado para trás, que parasse de procurar coisas que não importavam mais. A chuva ainda caía forte, e minha mente estava inundada por pensamentos conflitantes. O que descobri não era algo que eu pudesse ignorar. A história da minha mãe, de André, da fotografia e do diário era algo que me assombraria para sempre. Mas também entendi uma coisa. Algumas histórias são melhor guardadas no passado, onde não podem mais nos machucar. Pelo menos é isso que tento acreditar. O diário, a fotografia e a gravação agora estão escondidos em uma gaveta, junto com as lembranças que não quero mais enfrentar. O segredo foi revelado, mas a tempestade que desencadeou parece não querer cessar. Meu nome é Hector e eu trabalho como policial nesta cidade há mais de 10 anos. Já vi muitas coisas que podem ser descritas como estranhas, embora eu sempre tenha tentado não me deixar levar pelo irracional. O trabalho é o que mais me ocupa. E, ao longo dos anos, aprendi a ignorar coisas que não têm uma explicação lógica. Mas houve algo que aconteceu numa noite, um encontro que me fez questionar tudo o que eu acreditava até então. Era uma noite fria, mais escura do que o normal. A cidade parecia assustadoramente silenciosa. As luzes da rua refletiam uma tonalidade alaranjada nas ruas molhadas pela chuva recente. Eu estava patrulhando com meu parceiro, um oficial recém-designado chamado Luiz. Estávamos no turno da noite, que geralmente não apresentava nada fora do comum.
Mas naquela noite, algo no ar era diferente. Recebemos um pedido de socorro perto de uma área industrial, um lugar que não visitávamos com frequência. Quando chegamos, encontramos um homem preso, um recluso que estava causando uma perturbação. Aparentemente, ele tinha sido preso por roubar uma loja local. Mas o que realmente nos chamou a atenção foi seu comportamento estranho. Ele estava calmo demais para alguém que tinha acabado de ser preso. O jeito como olhava para nós, com uma expressão vaga, não era o de um homem normal. Decidi que seria melhor levá-lo rapidamente à delegacia. Carregamos o preso na viatura. Assim que nos acomodamos em nossos assentos, o homem começou a falar. Sua voz era suave, quase como se suas palavras não tivessem peso, mas havia algo perturbador em seu tom. A princípio, pensei que ele estava simplesmente tentando desabafar, mas logo percebi que o que dizia não era comum. Ele começou a narrar eventos que ele próprio não parecia entender totalmente. Havia algo sombrio em sua história, algo que não fazia sentido. Ele disse que, nas últimas semanas, havia seguido uma placa. Segundo ele, o sinal o levou a roubar e a fazer coisas que ele não entendia. Ele disse que ouviu vozes, que viu figuras nas sombras e que tudo o que tinha feito fazia parte de um plano. Eu não entendi no começo, mas quanto mais ele falava, mais desconfortável eu ficava. Havia algo em suas palavras que me arrepia o sangue. No início, pensei que ele fosse simplesmente um homem perturbado, alguém que havia perdido contato com a realidade. Mas conforme a viagem progredia, o homem continuava com sua história, detalhando coisas que de alguma forma pareciam muito precisas. Ele falou sobre a história da cidade, mencionando lugares e eventos que não deveriam ser conhecidos por todos, exceto pelos moradores locais. Descreveu eventos que aconteceram anos atrás, mortes inexplicáveis, desaparecimentos, como se tivesse acesso a segredos que até mesmo a polícia desconhecia. Uma das histórias que ele mencionou foi particularmente perturbadora. Ele disse que havia um lugar na cidade, um antigo prédio abandonado que as pessoas evitavam. Ninguém sabia exatamente o que acontecerá lá, mas ele alegou que o lugar era o coração de tudo o que de ruim acontecerá na cidade. Segundo ele, o edifício não apenas testemunhou inúmeros crimes, mas foi palco de rituais macabros realizados por um culto que operava nas sombras há anos. A forma como ele disse isso, com um tom aterrorizante e calmo, me fez sentir que talvez não fosse apenas uma ilusão. Cada palavra parecia carregar peso, como se o homem realmente soubesse o que dizia. Tentei minimizar, pensando que era apenas mais um caso de alguém com problemas psicológicos, mas algo me disse que eu deveria prestar atenção. O homem se apresentou como Alejandro e continuou seu monólogo. Ele falou sobre como os homens sem rosto estavam em toda parte, que eles estavam sempre observando, controlando e manipulando eventos nas sombras. Referiu-se a essas figuras como se as conhecesse de perto, como se tivesse alguma relação pessoal com elas. Ele disse que as vozes que ouvia lhe disseram que seu papel nesse jogo era crucial, que ele tinha que fazer coisas terríveis para que o ciclo se cumprisse. A estrada que levava à delegacia parecia não ter fim. A cada quilômetro, a tensão no ar ficava mais densa, como se a própria noite estivesse ganhando vida. Olhei pelo retrovisor e vi Alejandro imóvel, me observando sem piscar. Seus olhos, antes vazios, agora pareciam mais intensos, mais alertas. Havia algo estranho em seu comportamento, algo que eu não conseguia decifrar, mas que me manteve atento. Em um momento, ele começou a rir. Não era uma risada nervosa, mas uma risada baixa e macabra. Eu sei o que vocês estão pensando, oficiais, disse ele. Vocês acham que eu sou louco. Acham que estou delirando, mas garanto que tudo isso é real. Tudo o que aconteceu, tudo o que acontece nesta cidade está conectado. Vocês sabem disso, mesmo que ainda não tenham entendido. Meu parceiro, Luiz, que estava ao volante, começou a olhar nervosamente pelo retrovisor. O riso de Alejandro ficava cada vez mais espaçado, como se ele não tivesse controle sobre si mesmo. Pedi a Luiz para acelerar, para sairmos daquela área o mais rápido possível. A atmosfera no ar era estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu não sabia se era o medo tomando conta de mim ou se realmente havia algo por trás das palavras do preso.
Conforme nos aproximávamos da delegacia, as palavras de Alejandro tornavam-se mais incoerentes, mais caóticas. Ele começou a falar sobre sacrifícios, sobre sangue, sobre coisas que achei impossíveis de acreditar. Disse que os homens sem rosto iam fazer algo que mudaria a cidade para sempre. Falou que ele era a chave para destrancar tudo, que sua prisão não fora um acidente, mas parte de um plano maior. Quando finalmente chegamos à delegacia, o clima estava pesado. Os outros oficiais nos olharam curiosamente, mas eu não conseguia parar de pensar nas palavras de Alejandro. Ele dizia que tudo o que fez foi necessário para cumprir um propósito maior, um propósito do qual eu era apenas um espectador. Deixei isso para os outros oficiais, mas algo dentro de mim dizia que aquela não era a última parte da história. Nos dias seguintes, pesquisei tudo o que Alejandro tinha dito. Procurei o prédio sobre o qual ele falará. Investiguei os cultos, os rituais. O que descobri me deixou frio. Não encontrei provas concretas, mas encontrei estranhas coincidências com alguns dos eventos mais sombrios da cidade, mortes e desaparecimentos inexplicáveis, sem deixar vestígios. Tudo parecia se encaixar, mas de uma forma tão estranha que eu não conseguia explicar. Hoje, ainda me pergunto se as palavras de Alejandro foram simplesmente o delírio de um homem perturbado ou se, na realidade, há algo muito mais obscuro operando nas sombras. Toda vez que passo pela zona industrial ou quando caminho perto de certos lugares na cidade, não consigo deixar de sentir que algo está me observando. E eu não consigo tirar da minha mente o último olhar que Alejandro me deu antes de ser preso. Um olhar que dizia mais do que eu jamais ousaria entender. Meu nome é Raul e nunca imaginei que, naquele dia de chuva torrencial e com a cidade envolta em uma névoa espessa, minha vida ficaria obscura para sempre. Eu trabalho como recepcionista em um antigo albergue no centro da cidade. O lugar fica longe da agitação urbana, mas ainda recebe turistas que procuram um pouco de calma antes de continuar sua jornada. Naquela noite, enquanto a chuva martelava o telhado e as janelas do albergue, uma figura apareceu no limiar da porta. Um visitante que me deixaria marcado para sempre. Era perto das 10 horas da noite quando o som da tempestade começou a se intensificar. As gotas batiam com força no vidro da entrada e o vento fazia as luzes do albergue cintilarem. De vez em quando, a água caía como se não tivesse fim, cobrindo a paisagem fora das janelas com uma camada de névoa cinza. Eu estava sentado atrás do balcão, olhando no relógio, quando vi uma sombra aparecer na entrada. Não pensei muito sobre aquilo, pois sempre havia alguém que chegava tarde. Porém, havia algo estranho naquela figura, algo que me fez duvidar dos meus próprios pensamentos. O homem entrou sem fazer barulho. Ele estava encharcado pela chuva, vestindo um casaco longo que grudava em seu corpo como uma segunda pele. Seu rosto estava quase escondido sob o capuz, mas o que eu pude ver dos seus olhos me deixou inquieto. Eles eram frios, como duas pedras mergulhadas na escuridão, vazios de expressão. Seus movimentos eram lentos, quase calculados. E, à medida que ele se aproximava do balcão, senti uma pressão estranha no ar. Levantei-me para cumprimentá-lo, como sempre fazia, mas o homem não respondeu. Em vez disso, apenas olhou fixamente para a caixa registradora no balcão, procurando o livro onde estávamos nossos convidados. O silêncio dele foi ficando mais pesado com o passar do tempo. Finalmente, ele falou, mas sua voz era baixa, como um sussurro carregado pelo vento. Pediu um quarto para apenas uma noite. Embora eu estivesse surpreso por alguém chegar tão tarde, não vi razão para hesitar. Entreguei-lhe a chave de um quarto no último andar, longe dos outros quartos. O homem me agradeceu com um gesto sutil de sorriso e se virou, saindo sem dizer mais nada. À medida que os minutos passavam, minha sensação de mal-estar crescia. A chuva continuava caindo pesadamente, e me perguntei se o homem havia vindo apenas para escapar do mau tempo ou se havia algo mais por trás da sua chegada. Decidi ignorá-lo, como geralmente fazia com a maioria dos hóspedes que pareciam carregar algo estranho. Afinal, todos nós temos nossas histórias, nossos segredos. Mas, à medida que a noite avançava, o ar ficava cada vez mais pesado. As luzes continuavam piscando a cada raio que iluminava o céu,
e o som do vento e da chuva batendo nas paredes do albergue preenchia o ambiente. A calma do lugar foi quebrada pelo som de passos na escada. Olhei em direção à entrada, mas o relógio marcava meia-noite, e não havia ninguém que tivesse chegado depois do estranho homem. Não sei porquê, mas algo me puxou para longe do balcão e lá em cima. No começo, pensei que fosse uma intuição, algo tão fraco quanto um sussurro na minha mente. Mas quanto mais eu subia, mais desconfortável me sentia. A tempestade parecia bater com mais força, e as sombras no corredor do último andar ficavam mais longas a cada faísca de relâmpago. Quando cheguei em frente à porta do quarto do homem, senti uma pressão desconfortável no peito. A porta estava entreaberta, e de alguma forma eu não pude evitar sentir que algo não estava certo. Não houve toque de campainha, nem mesmo o som da respiração do homem lá dentro. O quarto estava ali parado, em silêncio. Empurrei a porta. Instantaneamente, o frio da sala me envolveu. Tudo estava em seu lugar, mas algo me arrependeu. Não havia sinal do homem. Seu casaco estava na cama, encharcado pela chuva, mas ele havia ido embora. Olhei ao redor, procurando algum sinal da sua presença, algo que me desse alguma pista de onde ele poderia estar. Mas não havia nada. Apenas o som da tempestade entrando pela janela aberta, que deixava o ar frio escapar para o ambiente. De repente, ouvi um farfalhar no corredor, como se alguém estivesse caminhando por perto. Virei-me, mas não vi ninguém. O ar ficava cada vez mais pesado, como se o lugar estivesse saturado de uma tensão invisível. Decidi descer rapidamente, não porque estivesse com medo, mas porque a atmosfera parecia cada vez mais sufocante. No entanto, algo me parou. Antes de chegar à escada, uma sombra cruzou diante dos meus olhos. A figura do homem com seu casaco encharcado apareceu novamente na porta. Não entendi como ele havia conseguido estar ali sem que eu ouvisse. Eu não vi seus passos nem ouvi o som da sua entrada. Ele simplesmente ficou na minha frente, seu rosto agora mais visível à luz da lâmpada. Sua expressão era vaga, mas os olhos mostravam uma intensidade que eu não poderia descrever. Não era a aparência de alguém com medo da tempestade ou de estar sozinho. Era um olhar fixo e determinado, como se tudo ao redor fosse irrelevante para ele. Ele deu um passo em minha direção e senti como se o espaço entre nós tivesse se estreitado. De repente, sua voz, suave e fria, cortou o ar com uma palavra. "Você sabe o que tem neste lugar?" Eu não respondi, porque algo em seu tom me disse que eu não deveria falar. A sensação de perigo era tão real quanto a chuva batendo contra as janelas. Mas o pior foi quando, com um leve movimento, o homem passou por mim sem dizer outra palavra. Isso só me deixou com a sensação de que algo escuro e profundo estava escondido por trás de sua presença, algo que eu nunca entendi. Naquela noite, não consegui dormir. A tempestade não cessava, e o som do vento parecia aumentar a tensão que eu sentia no corpo. Assim que chegou o amanhecer, levantei cedo e verifiquei cada canto do albergue. Mas o homem havia ido embora. O quarto estava vazio, e o casaco encharcado não estava mais na cama. Somente o eco de sua presença permaneceu, aquela sombra que nunca consegui entender. Os dias passaram, mas eu nunca consegui esquecer aquela noite. Algo dentro de mim dizia que o homem não tinha realmente ido embora. Eu sentia seu olhar me assombrando, como se sua sombra tivesse permanecido no albergue, esperando o momento certo para retornar. Com o passar dos meses, o albergue nunca mais foi o mesmo. Ninguém mais viu o homem da chuva, mas as coisas mudaram inexplicavelmente. Os hóspedes começaram a falar de ruídos estranhos à noite, de portas que se fechavam sozinhas e de uma atmosfera que ficava mais pesada quanto mais tempo eles permaneciam ali. Alguns até deixaram de voltar. O lugar ficou envolto em mistério, e eu ainda hoje não consigo deixar de me perguntar se aquele homem fazia parte de algo maior, algo que eu nunca vou entender, mas que de alguma forma ainda se esconde nas paredes da velha pousada, esperando a próxima tempestade. Meu nome é Taylor. Ao longo dos anos, eu aprendi a viver com medo. Enfrentei situações difíceis, algumas extremas, mas nada me preparou para o que aconteceu alguns meses atrás.
Um evento que começou como um telefonema sem importância, um evento banal, acabou sendo uma experiência que me marcou para sempre. Aquela ligação não só arruinou minha vida por um tempo, mas também me ensinou que as pessoas mais próximas, aquelas que você pensa que conhece, são aquelas que podem te mergulhar no abismo sem aviso. Foi numa noite chuvosa, daquelas que parecem não ter fim, onde o som da tempestade se mistura com o zumbido do vento, e a escuridão parece engolir tudo ao redor. O dia tinha sido normal, como qualquer outro. Depois de um longo dia de trabalho, cheguei em casa exausto e ansioso para descansar. Meu apartamento estava silencioso, e o sentimento de paz era tudo o que eu precisava para me desconectar do mundo exterior. Minha ideia era assistir a um filme e relaxar. Eu não esperava que a normalidade da minha vida fosse interrompida por uma chamada telefônica. O telefone tocou por volta das 23 horas. O toque ecoou na tranquilidade da minha casa. Na época, parecia mais um incômodo do que uma preocupação real. Atendi sem pensar muito. No começo, só ouvi uma respiração pesada, como se alguém estivesse esperando que eu falasse primeiro. Quando eu estava prestes a perguntar quem era, uma voz rouca, quase sussurrante, filtrou-se pelo fone de ouvido. Taylor. A voz era inconfundível, ao mesmo tempo, estranhamente alienígena. Eu poderia reconhecer o tom, embora não entendesse por que aquilo parecia tão familiar. Eu não sabia o que fazer. Antes que pudesse formular uma resposta, a chamada foi interrompida abruptamente. O silêncio que se seguiu foi muito pesado. Algo dentro de mim dizia que aquela ligação era diferente. No começo, tentei racionalizar, mas o desconforto que me atingiu foi intenso demais para ser ignorado. Olhei para o telefone, procurando algum sinal que me desse uma pista de quem estava do outro lado. Mas o número era desconhecido. Sem saber o que fazer, coloquei o telefone de lado e tentei voltar ao filme, mas a sensação de desconforto persistia. O som da tempestade fora da minha janela parecia amplificar o pesadelo que já começava a tomar forma na minha mente. Pensei que talvez fosse uma piada, uma dessas brincadeiras das quais nunca se sabe quem está por trás. Mas havia algo naquela voz que não me deixava em paz. A noite continuou. Quando quase consegui relaxar novamente, o telefone tocou outra vez. O mesmo padrão, respiração, pausa, e então a mesma voz, agora com um tom estranho e uniforme. Você se lembra de mim? As palavras me arrepitaram. Minha mente começou a processar as possibilidades e a figura de Susana, minha ex-namorada, surgiu em meus pensamentos. Seria ela. Não entendia. Susana e eu havíamos terminado nosso relacionamento há alguns meses, mas a separação foi cordial, quase amigável. Não havia razão aparente para alguém como ela, que sempre foi tão racional, fazer algo assim. No entanto, ao ouvir aquelas palavras, uma sombra de dúvida começou a se instalar dentro de mim. Os dias seguintes se tornaram um constante pesadelo. As chamadas continuaram, sempre no mesmo horário, com a mesma respiração e a mesma pergunta. O medo começou a tomar conta de mim como uma neblina espessa que cobria tudo. Eu não sabia se a pessoa do outro lado da linha estava me enganando ou se havia algo mais sinistro por trás de tudo aquilo. Ninguém me levou a sério quando contei sobre as ligações. Pensaram que eu estava exagerando, que era apenas uma brincadeira. Uma tarde, enquanto verificava meus e-mails, algo assustador aconteceu. Encontrei uma mensagem que me congelou completamente. O conteúdo era curto, mas direto. Você esqueceu de mim tão rápido. O que você ouviu não foi erro. Não há volta. Você pagará pelo que fez. A assinatura no final era clara. S. Susana. Não precisava de mais provas. Não havia mais espaço para dúvidas. As ligações, as mensagens, tudo tinha um único propósito. Algo terrível havia começado e eu não sabia como parar. Minha vida mudou completamente. As noites tornaram-se intermináveis. Toda vez que o telefone tocava, eu ficava paralisado. O medo tornou-se uma sombra que me seguia por toda a casa. Memórias de Susana, do que tivemos, misturavam-se com o terror do que eu estava vivendo. A incerteza me consumia. O que eu queria de mim mesmo? Por que eu estava passando por aquilo? Tentei fazer o que qualquer um faria numa situação assim: mudar meu número de telefone.
Mas, para meu horror, as ligações continuaram chegando. Não importava o que eu fizesse, não havia como escapar daquela presença invisível que me perseguia. A angústia tomava conta e começou a interferir em tudo o que eu fazia. Não conseguia mais dormir em paz ou me concentrar no trabalho. A sensação de estar sendo observado, de estar sendo perseguido, me atormentava constantemente. Uma tarde, voltando do trabalho para casa, senti que algo não estava certo. Aquela sensação de ser observado havia se tornado insuportável. No começo, pensei que fosse apenas paranoia. Mas, naquela mesma noite, quando retornava do carro para meu apartamento, vi alguém, uma figura escura que desapareceu instantaneamente. Virei-me para ter certeza de que não era minha imaginação, mas a figura sumiu rapidamente, sem deixar vestígios. Foi então que decidi procurar ajuda. Contratei um detetive particular com experiência nesse tipo de caso. Eu precisava saber o que estava acontecendo. O detetive começou a investigar o número de telefone e as chamadas, e foi ele quem me deu a resposta que eu jamais imaginaria. Susana havia contratado um homem, alguém com quem ela teve contato durante a juventude, para me assediar. Durante nosso relacionamento, ela começou a mostrar sinais de ciúmes e obsessão. No começo, pensei que fosse parte da personalidade dela, mas agora entendi que algo muito mais sombrio estava se formando dentro dela. Depois do nosso término, ela não foi capaz de me deixar ir. O rancor que acumulou por tudo que não conseguimos salvar transformou-se em ódio. E em sua mente distorcida, a única coisa que restava era a vingança. O homem contratado era especialista em criar medo e angústia. Por semanas, ele me perseguiu silenciosamente, não me deixando descansar um só dia. As ligações, as mensagens, a constante sensação de estar sendo observado, tudo fazia parte do plano dele. O detetive mostrou a prova do pagamento que Susana havia feito, e eu fiquei sem palavras. Não conseguia acreditar. A pessoa que amei, aquela com quem compartilhei tanto, era responsável por transformar minha vida num inferno. Não havia como voltar atrás. Minha confiança nas pessoas estava estilhaçada. Com as provas em mãos, consegui denunciar Susana. No entanto, embora as chamadas tenham parado, os danos já estavam feitos. O medo que experimentei, a paranoia constante, não desapareceram imediatamente. A imagem de Susana, transformada na figura do ódio e da vingança, jamais foi apagada da minha mente. A coisa mais assustadora de tudo isso não foi o assédio em si, mas a realização do que as pessoas são capazes quando deixam o ressentimento e a obsessão tomarem conta. As chamadas pararam, mas a cicatriz na minha alma permanecerá para sempre. A história daquelas chamadas anônimas é uma das mais perturbadoras da minha vida. E me ensinou que você nunca sabe o que realmente está acontecendo na mente das pessoas mais próximas de você. Meu nome é Alejandro e a história que estou prestes a lhe contar é uma que eu nunca pensei que viveria, muito menos que estaria disposto a contar. Isto não é uma história de desaparecimento por causas naturais ou de alguma tragédia, mas uma história de traição, de desconfiança e da fratura do que eu um dia acreditei ser minha família. O desaparecimento da minha filha Carla marcou um antes e depois na minha vida. E, embora os dias passem, as memórias permanecem, e a dor nunca vai embora. Ela era minha única filha, minha razão para continuar. Eu a tive com Clara, minha esposa, que conheci quando éramos ambos jovens, cheios de sonhos e promessas. Nós nos amávamos, ou assim eu pensava, e sempre pensei que éramos uma família unida, uma família que nunca seria quebrada por qualquer coisa ou por qualquer um. Mas, como tudo na vida, as coisas nem sempre acontecem do jeito que você quer ou espera que elas aconteçam. Ela cresceu feliz, sempre cheia de energia e curiosidade sobre o mundo. À medida que ela crescia, pequenas diferenças começaram a surgir entre minha esposa e eu. Eu não poderia dizer em que momento exato tudo começou a desmoronar, mas desmoronou. Os desentendimentos tornaram-se mais frequentes, os argumentos mais intensos, e o amor que antes nos unia começou a desaparecer. No entanto, apesar das nossas diferenças, nós sempre tentamos manter Carla longe de testemunhar nossas brigas. Nós a protegíamos de tudo isso, ou assim pensávamos.
Ela tinha 18 anos quando tudo começou a mudar. Uma noite, depois que Clara e eu tivemos um argumento particularmente alto, Carla decidiu sair com as amigas sem nos dizer onde ela estava indo. No começo, pensei que fosse só uma rebeldia típica de adolescente. Mas o que eu não sabia na época era que esse passeio marcaria o início de algo muito maior. Passaram-se dias, depois semanas, e ela não voltava para casa com tanta frequência. Sempre tinha uma desculpa, uma razão para não voltar no horário, mas sua atitude havia mudado drasticamente. Ela se tornou mais distante, mais evasiva. Eu tentava falar com ela para entender o que estava acontecendo, mas tudo o que recebia eram respostas curtas ou, às vezes, nem isso. Clara e eu não sabíamos o que fazer, e nossa preocupação com nossa filha crescia cada vez mais. Uma noite, porém, tudo chegou a um ponto crítico. Carla desapareceu sem deixar vestígios. Ela saiu de casa com sua mochila como sempre fazia, mas desta vez não voltou. Nem uma chamada, nem uma mensagem, nada. Clara e eu tentamos manter a calma, pensando que ela estivesse na casa de uma amiga ou que talvez tivesse decidido passar a noite fora. Mas as horas passaram e a preocupação se transformou em desespero. Na manhã seguinte, quando o sol ainda não tinha nascido, decidi ir até a polícia. Fiz um boletim de ocorrência, mas sabia que algo não estava certo. Isso não era um desaparecimento comum. Algo me dizia que dessa vez era diferente. A polícia iniciou a busca, mas não encontrou nenhuma pista relevante nas primeiras horas. Ninguém sabia nada sobre ela, nem os amigos, nem os colegas de escola. Foi então que comecei a receber os primeiros sinais de que algo muito mais sombrio estava acontecendo. Por dias, Clara e eu recebemos ligações anônimas, sempre com a mesma voz rouca do outro lado da linha. Eles a encontrarão em breve, diziam. A hora das mentiras está prestes a acabar. Eu não entendia nada, mas algo me dizia que aquelas palavras não eram apenas uma ameaça vazia. Não pude deixar de pensar que havia algo por trás de tudo isso, algo que eu não queria ver. No começo, eu não queria envolver mais ninguém. Não queria que as pessoas soubessem pelo que estávamos passando. A dor de não saber o que aconteceu com nossa filha era insuportável. Mas quando a busca oficial não deu frutos, comecei a investigar por conta própria. Havia algo que me dizia que Carla não tinha saído por vontade própria. Isso não era uma fuga. Algo mais estava acontecendo. E eu estava disposto a descobrir, mesmo que eu não soubesse exatamente o que estava enfrentando. Foi em um daqueles dias de busca solitária, enquanto vasculhava seus pertences, que encontrei algo que congelou completamente meu coração. No fundo da mochila, embaixo das suas roupas, encontrei um envelope lacrado. Quando abri, encontrei uma carta. Não era uma carta de amor, nem uma despedida. Era uma carta que minha filha havia escrito, mas nunca teve a oportunidade de me enviar. As palavras no papel eram frias, distantes, mas também recheadas de uma profunda tristeza. Na carta, Carla confessou que havia descoberto algo sobre Clara, algo que sua mãe vinha escondendo há anos, uma verdade tão sombria que a fez tomar uma decisão irrevogável. Carla descobriu que Clara estava envolvida em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Uma mentira que vinha sendo construída há anos envolvia a traição da nossa família, da nossa confiança. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo, mas a evidência estava bem na minha frente. Clara nunca me contou a verdade, e minha filha, ao descobrir isso, decidiu fugir, escapar de tudo, como se isso pudesse protegê-la de uma realidade que ela não estava disposta a enfrentar. A carta terminava com uma frase que me destruiu. Eu não consigo viver com essa mentira, pai. Preciso encontrar minha própria verdade. E talvez isso signifique perder você também. Era impossível compreender a dor que sentia ao ler aquelas palavras. Minha filha se foi, não só porque fugiu de casa, mas porque descobriu a verdade por trás de tudo que passamos, e eu não consegui suportar isso. Eu sabia que, se ela voltasse, tudo ficaria diferente, que ela não seria mais capaz de me olhar nos olhos da mesma forma. Mas eu também entendi que a decisão de Carla foi maior que o medo que eu sentia. Ela escolheu partir para encontrar paz, para fugir de uma família desfeita por mentiras e segredos. A busca continuou, mas a polícia não conseguiu encontrá-la. Ninguém a viu,
Ninguém a conhecia, pois parecia que ela havia desaparecido no ar. Ao longo dos meses, Clara e eu tentamos reconstruir o que restou de nossa relação. Mas o vazio deixado pela nossa filha em nossas vidas foi insuportável. Ela nunca mais voltou. E, embora as forças de segurança tenham garantido que continuariam procurando, nós sabíamos que, no fundo, o que realmente faltava não era uma pista, mas a vontade de confrontar o que tínhamos feito, o que havíamos permitido. Hoje, Carla continua sendo uma ausência, um nome sussurrado nas frias noites, um eco em uma casa vazia. Alguns me dizem que ela está lá fora, que talvez algum dia ela volte, mas eu sei que ela não irá. E embora eu tente todos os dias seguir em frente, encontrar uma maneira de viver sem a sombra do seu desaparecimento me assombrando, sei que nunca serei o mesmo. A traição não só me roubou minha filha, me roubou também a chance de ser o pai que ela precisava. Minha filha não está mais neste mundo que compartilhamos uma vez, mas suas palavras continuam vivas em mim. Talvez a decisão dela tenha sido a última tentativa de encontrar a verdade. E, mesmo que sua fuga tenha me destruído, eu sei que, em algum lugar, ela encontrou aquilo que tanto buscava. Meu nome é Gabriel. Embora eu sempre tenha pensado na vida no escritório como monótona, nunca imaginei que ela se tornaria o cenário para algo tão sombrio. O que aconteceu dentro daqueles 4 paredes me assombra todos os dias. E, embora eu tenha tentado enterrá-lo profundamente na minha memória, há noites em que vejo tudo claramente, como se estivesse acontecendo novamente diante dos meus olhos. Eu trabalhava em um escritório de contabilidade no centro da cidade, um lugar com horários rígidos, regras severas e onde os relacionamentos pessoais sempre ficavam em segundo plano. Não era o ambiente mais acolhedor, mas servia ao seu propósito. Entre as regras não escritas do lugar, havia uma muito clara: nenhum relacionamento romântico entre colegas era permitido. O gerente costumava dizer que isso poderia complicar as coisas, distrair os funcionários e gerar conflitos. Era uma regra que todos respeitávamos, ou pelo menos pensávamos que respeitávamos. Lembro-me de que aquela manhã começou como qualquer outra. A chuva caía forte contra as janelas do escritório, criando um murmúrio constante que era quase relaxante. Cheguei cedo para revisar alguns relatórios e preparar uma apresentação para a reunião semanal. O escritório estava quase vazio, exceto por alguns colegas que também chegaram mais cedo que o normal. Entre eles estavam Antela e Luiz. Antela era uma das funcionárias mais reservadas do escritório. Sempre profissional, sempre discreta. Ela não falava muito sobre sua vida pessoal, mas era eficiente no trabalho e se dava bem com todos. Luiz, por outro lado, era o típico homem carismático. Tinha um jeito especial de se conectar com as pessoas, mas também havia uma certa intensidade em seu olhar que às vezes causava desconforto. Eu nunca tinha parado para pensar muito neles, mas agora entendo que talvez eu devesse ter prestado mais atenção. Enquanto eu estava concentrado em minhas tarefas, ouvi um murmúrio vindo da sala de arquivo, uma pequena sala no final do corredor onde documentos antigos eram guardados. Inicialmente, não pensei em nada. Presumi que alguém estava falando ao telefone ou verificando alguma coisa. No entanto, à medida que os minutos passavam, os murmúrios ficavam mais altos e agitados. Levantei-me da minha mesa e caminhei pelo corredor. A porta da sala de arquivos estava entreaberta. De onde eu estava, pude ver as sombras de 2 pessoas se movendo rapidamente. Parei, hesitando se deveria ou não intervir. Foi então que ouvi um baque, algo que me fez prender a respiração. Meu corpo reagiu antes da minha mente conseguir processar o que acontecia, e me aproximei um pouco mais. Olhei pela fresta da porta e o que vi me deixou paralisado. Luiz estava de pé, com a respiração agitada e as mãos tremendo. Na frente dele, no chão, estava Antela. Seu corpo estava imóvel e ao redor dela uma mancha escura começava a se espalhar pelo chão. A faca que Luiz segurava brilhava sob a luz fluorescente. Meu corpo inteiro ficou tenso e senti como se o tempo tivesse parado. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Não entendia exatamente o que havia acontecido, mas a cena diante dos meus olhos era clara. Luiz havia matado Antela. Não havia dúvida sobre isso.
Minha mente começou a se encher de perguntas, mas tudo o que pude fazer foi ficar parado, observando, incapaz de me mover ou emitir qualquer som. Luiz levantou a cabeça e olhou ao redor, como se estivesse se certificando de que ninguém o tinha visto. Fechei os olhos por um momento, rezando para que ele não me percebesse. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que ele pudesse ouvi-lo. Depois do que pareceu uma eternidade, vi-o sair da sala, enxugando as mãos na camisa e fechando a porta atrás de si. Fiquei ali imóvel, esperando o som dos seus passos desaparecer. Quando finalmente reuni coragem para entrar na sala, o fiz com as pernas trêmulas. O corpo de Antela ainda estava lá, e a cena era tão devastadora que senti um nó no estômago. Eu não sabia o que fazer. Meu primeiro instinto foi chamar a polícia, mas então pensei no que isso significaria. Se eu dissesse alguma coisa, Luiz saberia que fui eu quem o denunciou. Eu estava aterrorizado com a ideia de me tornar o próximo alvo dele. Além disso, o escritório tinha câmeras nos corredores. Se eu estivesse ali, era provável que elas já tivessem registrado minha presença perto da sala de arquivos. Saí da sala o mais rápido que pude, tentando não fazer barulho. Voltei para minha mesa e fiquei ali tremendo, incapaz de me concentrar em qualquer coisa. Minha mente estava em completo caos. A manhã continuou como se nada tivesse acontecido. Quando os outros chegaram, a rotina do escritório voltou ao normal, mas eu sabia que nada estava certo. Horas depois, alguém encontrou o corpo de Antela. O pânico tomou conta do escritório e a polícia chegou para investigar. Luiz, com sua habilidade de manipular pessoas, fingiu estar tão chocado e devastado quanto todos os outros. Ninguém desconfiava dele. Ele havia limpado a cena de tal forma que não restou nenhum vestígio óbvio que o ligasse ao crime. A investigação não resultou em nada e o caso permaneceu sem solução. Eu fiquei em silêncio. Todos os dias me torturei com culpa, mas também com medo. Eu sabia que Luiz era capaz de qualquer coisa e não estava disposto a arriscar minha vida. No entanto, toda vez que o via no escritório, toda vez que ele falava comigo com seu tom amigável e sorriso falso, eu sentia como se uma sombra escura me envolvesse. Ele sabia que eu sabia, e embora nunca tenha dito nada diretamente, seu olhar me dizia tudo. Finalmente, não aguentei mais. Larguei meu emprego e me mudei para outra cidade, buscando escapar daquele peso insuportável. Mas mesmo agora, a centenas de quilômetros de distância, a imagem de Antela no chão e o frio do olhar de Luiz continuam a me assombrar. Não sei se algum dia encontrarei paz, mas uma coisa é certa: o silêncio pode ser tão aterrorizante quanto o próprio crime. A história que vou contar começa em um lugar distante, onde o ar é mais denso e o sol parece estar sempre apagado. Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas que nunca viesse. A cidade onde nasci e cresci tem uma peculiaridade. É como se o tempo estivesse preso em um ciclo infinito. Tudo parece estar em seu devido lugar, mas as sombras, as ausências e os murmúrios tornam impossível realmente se sentir em casa. Meu nome é Esteban Veiga, e minha vida sempre foi tranquila até que decidi entrar em uma nova empresa que atua nos arredores da cidade. Ouvi falar dela através de rumores, mas não dei muita atenção. O dinheiro era bom, o trabalho era promissor. Honestamente, eu procurava algo diferente, uma mudança de ritmo. O que eu não sabia era que, ao dar esse passo, estava me preparando para uma série de eventos que mudariam minha vida para sempre. A empresa ficava em um complexo industrial nos arredores, um prédio cinza e solitário, cercado por campos vazios e estradas desoladas. Não era o lugar movimentado. Havia poucos funcionários, e as paredes pareciam ter visto dias melhores. Ninguém falava muito sobre o que faziam ali, mas nas entrevistas nos mencionaram que o projeto era de vanguarda, algo que mudaria as regras da indústria. Tudo parecia tão promissor e secreto que eu não pude resistir. Quando cheguei, fui designado para uma pequena equipe liderada por alguém chamado Inácio. Ele era um homem de caráter forte, com um olhar fixo e um tanto inquietante, mas ao mesmo tempo exalava uma autoridade calma que me fez confiar nele. Os primeiros dias foram tranquilos. Tudo parecia correr como em qualquer outra empresa. No entanto, logo percebi algo estranho na atmosfera.
Havia algo na maneira como todos se comportavam, uma atitude de alerta constante, como se estivessem esperando por algo que nunca acontecia, mas que sempre sentiam que iria acontecer. As pessoas não olhavam relaxadas. Parecia que a empresa os consumia lentamente. Um dos meus colegas, Alexander, me falou sobre as reuniões que tinham com os principais executivos. Ele disse que ninguém sabia exatamente que tipo de investigações estavam conduzindo, mas que algo grande estava acontecendo. Eu não pude deixar de pensar no ar tenso daqueles corredores, nas conversas sussurradas e nos olhares furtivos. Com o passar do tempo, comecei a participar das reuniões mais reservadas, sempre sob a promessa de que eu não poderia falar com ninguém de fora da empresa sobre o que acontecia ali. E isso, por mais estranho que fosse, parecia ser exatamente o que eu precisava para me sentir parte de algo importante. Um dia, depois de uma reunião particularmente longa, fiquei sozinho no prédio. Queria revisar alguns relatórios antes de ir para casa. Então subi para o segundo andar, onde ficavam os principais escritórios. O lugar estava tranquilo, e embora fosse tarde da noite, havia algo assustador na quietude. Caminhei pelo corredor. De repente, ouvi um barulho vindo de um dos quartos. Intrigado, aproximei-me, esperando ver algum dos meus colegas. Mas, quando cheguei à porta, algo me fez parar. Através da fresta, pude ver Inácio, meu líder de equipe, em uma discussão acalorada com duas pessoas que eu não reconheci. Seus gestos eram agressivos, como se estivesse defendendo algo. Mas o que mais me surpreendeu foi o tom da conversa. Eu não entendi o que diziam, mas havia algo no ar, algo sombrio, que me fez sentir que eu não deveria estar ali. Senti uma pontada no estômago, uma sensação de que havia cruzado uma linha invisível. O que vi foi demais para minha mente. Fechei a porta com cautela e me afastei rapidamente. Eu não sabia o que tinha testemunhado, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava me afastar de tudo aquilo. No dia seguinte, as coisas não foram mais as mesmas. Os olhares dos meus colegas tornaram-se mais frios, mais calculistas, como se soubessem algo que eu não sabia. Não demorou muito para eu perceber que todos pareciam estar envolvidos em algo que eu não entendia, mas que me deixava de fora. Alexander, um dos poucos com quem eu conseguia conversar, me avisou. Ele disse que tinha visto coisas e que, na verdade, nem tudo na empresa era o que parecia ser. Contou-me sobre um experimento, testes que não poderiam vazar para o mundo exterior, um projeto além de qualquer coisa que imaginássemos. Mas o que mais me marcou foi a expressão em seu rosto quando ele me contou, como se estivesse prestes a perder o controle. Comecei a investigar por conta própria, observando mais de perto cada movimento da empresa. Com o passar dos dias, a paranoia cresceu. O edifício parecia tornar-se mais claustrofóbico, as paredes mais grossas. Sentia como se alguém estivesse constantemente me observando. Não entendia o porquê, mas algo dentro de mim sabia que eu não estava seguro ali. Uma tarde, decidi confrontar Inácio. Precisava saber o que estava acontecendo, o que estava sendo escondido e por que tudo na empresa parecia desmoronar diante dos meus olhos. Aproximei-me do escritório dele, mas algo me parou. A porta estava entreaberta e eu podia ouvir sua voz falando ao telefone. Ele dizia algo sobre uma solução final e um relatório completo. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Do que ele estava falando? Que tipo de solução final seria essa? Naquela mesma noite, decidi sair da empresa. Eu não podia ficar lá nem mais um minuto. Mas quando cheguei em casa, encontrei algo que não esperava. Uma carta em minha mesa. Não havia remetente, apenas meu nome escrito em uma caligrafia estranha. Quando abri, as palavras eram claras. Estamos observando você. Não tente fugir. O pânico tomou conta de mim. Tentei sair da cidade, mas, quando fazia, algo estranho acontecia. Toda vez que tomava um caminho diferente, parecia que o destino me levava de volta ao mesmo lugar, como se estivesse preso em um ciclo sem fim. Os dias passaram, depois as semanas, e eu nunca consegui sair daquele labirinto. O medo me prendeu. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu. Perguntas ainda assombram minha mente. Foi um experimento? Um jogo? Ou algo muito mais sinistro?
O que sei é que o que aconteceu ali nunca terá respostas claras. Ninguém fala sobre isso. Ninguém sabe nada. E eu, por exemplo, continuo imaginando se algum dia encontrarei uma saída. No dia em que tudo começou, a chuva caía como uma parede impenetrável sobre a cidade. Do meu pequeno apartamento no centro, o mundo parecia reduzido às luzes turvas dos postes e ao bater incessante da água contra as janelas. Eu fiquei semanas sem qualquer progresso significativo no meu trabalho, e o cansaço dos longos dias no jornal começava a cobrar seu pedágio. Naquela noite, porém, algo chegou que mudaria minha vida para sempre. Era um envelope sem remetente, colocado por baixo da minha porta. Eu não ouvi ninguém lá fora, mas lá estava ele. Um envelope pardo comum, ligeiramente úmido de condensação. Lá dentro, encontrei algumas folhas impressas, fotografias desfocadas e uma nota manuscrita que dizia: "Siga a trilha da águia. Você está mais perto do que pensa." Naquele momento, eu não entendi a mensagem, mas reconheci o logotipo impresso em uma das folhas. Era de uma empresa de segurança privada que, segundo rumores, tinha laços obscuros com o governo. Minha curiosidade imediatamente atingiu o pico, e comecei a revisar cada documento cuidadosamente. Havia referências a contratos governamentais milionários, operações classificadas, mais perturbadoramente, nomes de pessoas desaparecidas que pareciam relacionadas a essas atividades. Não foi a primeira vez que recebi pistas estranhas, mas algo sobre esses documentos me fez achar que havia tropeçado em algo grande. Decidi investigar, começando pelos nomes nas listas. Alguns eram jornalistas, outros ativistas ou ex-funcionários do governo. Todos desapareceram sob circunstâncias suspeitas nos últimos anos. A informação era fragmentada, como peças soltas de um quebra-cabeça. Mas uma coisa ficou clara: alguém estava jogando um jogo muito perigoso, e eu estava sendo atraído para isso. Passei os dias seguintes em um estado constante de paranoia. Toda vez que saía do apartamento, sentia olhares sobre mim. No metrô, o vagão parecia cheio de rostos inexpressivos que me encaravam mais do que o necessário. Na sala de imprensa, meu computador começou a se comportar de forma estranha. Janelas apareciam e desapareciam sem motivo, e alguns arquivos foram corrompidos sem explicação. Então, vieram as mensagens de texto. Eram curtas, enigmáticas e sempre enviadas de números desconhecidos. Algumas diziam coisas como: "Pare de procurar ou não vai vencer." Outras traziam coordenadas que, quando pesquisei, me levaram a lugares desolados, um armazém abandonado, um estacionamento vazio, até mesmo uma antiga fábrica nos arredores da cidade. Não consegui entender se eram avisos, ameaças ou uma forma distorcida de me guiar até algo maior. Numa noite, enquanto revisava os documentos na minha mesa novamente, percebi um padrão nas datas dos desaparecimentos. Todas coincidiam com a aprovação de contratos específicos entre o governo e a empresa de segurança. As operações descritas eram vagas, usando termos como contenção de risco ou manuseio de informações sensíveis. No entanto, o verdadeiro choque veio quando encontrei o nome de um político que estava no centro de uma controvérsia nacional, o senador Alarão. De acordo com os documentos, ele foi um dos principais promotores dos contratos, e as pessoas desaparecidas estavam ligadas a investigações sobre suas atividades. Essa revelação foi suficiente para eu entender que estava em perigo. A partir daquele momento, meus movimentos passaram a ser mais calculados. Mudei minhas rotas diárias, parei de usar meu telefone pessoal e comecei a trabalhar em cafés públicos em vez de no meu apartamento. Mas, mesmo com todas essas precauções, os sinais de que eu estava sendo seguido não desapareceram. Primeiro, foram os carros. Um sedã cinza começou a aparecer com muita frequência perto do meu prédio. Depois, enquanto eu caminhava pela rua, notava as mesmas pessoas virando esquinas ou ajustando seus fones de ouvido, como se estivessem me seguindo. Uma noite, quando voltava para casa, vi dois homens de terno escuro parados sob um poste de luz, imóveis na chuva. Eles não pareciam perdidos ou esperando por alguém. Simplesmente ficavam ali, como figuras de vigilância. O clímax aconteceu uma semana depois, quando decidi me aproximar da fonte.
Um dos documentos continha um endereço nos arredores da cidade, um complexo de escritórios pertencente à empresa de segurança. Cheguei ao local ao anoitecer, sob uma tempestade que parecia rasgar o céu. Estacionei a uma distância segura e observei o edifício. Era discreto, sem nenhuma sinalização visível, mas notei câmeras em todos os cantos e uma cerca eletrificada ao redor do perímetro. Da minha posição, vi vans pretas sem placas entrando e saindo do prédio. Aproveitei a escuridão e o barulho da chuva para me aproximar furtivamente. Dei a volta no prédio e encontrei um ponto cego das câmeras. A partir dali, consegui tirar fotos dos veículos no interior através de uma janela. O que vi confirmou minhas piores suspeitas: mapas marcados com rotas estratégicas, caixas com selos oficiais, o mais chocante, um quadro de cortiça com fotografias de várias pessoas. Entre essas fotos estava a minha. Meu coração parou. Não havia dúvidas de que eles já sabiam quem eu era e que eu estava sendo vigiado. Saí de lá o mais rápido que pude, ciente de que meu tempo estava se esgotando. Mais tarde, naquela noite, ao chegar no meu apartamento, encontrei a porta arrombada. Algo dentro de mim dizia para não entrar, que não era mais seguro. Mas a curiosidade falou mais alto. Lá dentro, tudo estava uma desordem. Meus papéis, meu computador, até minhas roupas haviam sido revistados. Na minha mesa havia uma mensagem escrita em um pedaço de papel branco: "Pare de cavar ou será enterrado." Foi então que entendi que não havia volta. Eu não podia ir à polícia. Sabia que alguém de dentro do sistema estava envolvido. Decidi procurar um contato confiável no jornal, alguém com experiência em casos delicados. Entreguei a ele cópias dos documentos e das fotografias que havia tirado, certificando-me de que as informações estivessem seguras caso algo acontecesse comigo. Naquela mesma noite, saí do apartamento e refugiei-me em um motel barato nos arredores da cidade. A chuva não parava, como se o céu quisesse apagar qualquer vestígio do que estava acontecendo. Pela janela, observei os poucos carros passando na estrada, imaginando se algum deles estaria ali por mim. Os dias seguintes foram um jogo de sobrevivência. Eu me mudava constantemente, trocando de lugar todas as noites e evitando qualquer contato com conhecidos. Mas, por mais que eu me esforçasse para me esconder, sempre sentia que estava sendo observado. Minha paranoia cresceu a tal ponto que cada sombra na rua, cada olhar demorando demais, fazia meu coração disparar. Finalmente, uma noite, enquanto tentava dormir em um quarto escuro e úmido, ouvi passos no corredor. Eles pararam do lado de fora da minha porta. Prendi a respiração, sentindo o medo me paralisar. A porta não se abriu, mas, após alguns segundos, vi um envelope deslizar por baixo. Dentro, encontrei uma fotografia minha, tirada naquela mesma noite, olhando pela janela. Não sei como escapei deles até aquele momento. Talvez estivessem brincando comigo. Talvez quisessem que eu sentisse o peso do poder deles antes do golpe final. Mas aquela fotografia foi o último aviso que eu precisava. Sabia que minha única opção era expor tudo antes que fosse tarde demais. Voltei para o jornal e publiquei a história com todos os documentos, nomes e evidências. A conspiração veio à tona. Embora algumas pessoas poderosas tenham sido implicadas, outras conseguiram desviar a atenção e escapar ilesas. Eu sabia que não seria o suficiente para derrubar todo o sistema, mas pelo menos lancei luz sobre a escuridão. Agora moro longe, em um lugar onde a chuva não é tão frequente e os rostos são desconhecidos. Mas, mesmo aqui, a milhares de quilômetros de distância, sinto que não estou sozinho. Sei que ainda estou sendo observado, que as sombras não desapareceram completamente. Não há vitória numa luta contra o poder absoluto. Apenas pequenos triunfos que permitem sobreviver a mais um dia. E toda vez que chove, lembro daquela fotografia e da mensagem que ficou gravada na minha mente. O silêncio não é uma opção, mas falar tem um preço. Eu paguei o meu, e ainda estou pagando.